serve para ninguém mais. Sabe aquele tipo de mensagem que você prepara? E você imagina assim, nossa, Deus vai tocar na igreja toda. Vai ter gente ficando numa situação, ó, vou ver as pessoas saltarem da cadeira. Aí Deus vem e fala assim, não é nada disso que você está pensando. Na verdade, a única pessoa que eu quero que salte nessa mensagem é você. Aí você trabalha para uma mensagem que Deus vira para você e diz, é só sua. Coisa de pregador. Quem é pregador sabe muito bem o que eu estou falando. Mas há coisas, irmãos, que nós temos que entender que Deus, Ele é o dono da igreja. É Ele que é o dono da igreja. Muitas vezes eu preparo uma mensagem e aquela mensagem foi só para mim. Deus me exortou, me consolou, me edificou. Mas não serve para eu transmitir para mais ninguém. Essa palavra serviu para mim. Muitas vezes eu já cometi muitos erros de vir na igreja e tentar dar uma palavra que Deus me deu para mim, para me corrigir, e eu fui para a igreja. Não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque Deus tem a palavra certa para cada pessoa aqui dentro. Amém? E quando eu estava meditando, eu falei assim, ok, Senhor, já entendi. Então o Senhor não quer a palavra que eu preparei. Então, fique à vontade entre nós. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, Mateus capítulo 9, verso 17. Mateus capítulo 9. Essa foi a ministração que nós recebemos ontem. E Deus falou para mim assim, é isso que eu quero que você pregue. Então, aquilo que eu ia falar sobre a continuação, que eu ia falar sobre salvação, em Efésios, eu deixo para a próxima meditação, ok, irmãos? Mateus capítulo 9, verso 17. Agora você pode ficar de pé comigo, vamos fazer a leitura de pé. Eu pretendo ser rápido. Mateus capítulo 9, verso 17. Ok? Está assim escrito. Verso 16. Ninguém deita remendo no pano novo em vestes velhas, porque semelhantemente o remendo rompe a veste e faz maior a rotura. Não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, romper-se-á os odres e tornar-se-á o vinho, e o odre estragar-se-á, mas deite-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservarão. Amém? Pode se sentar, meus irmãos. O Senhor peleja por mim, e o Espírito fala a sua vida. Jesus está com um grande dilema aqui dentro. Está com um grande problema aqui. Sabe qual é o problema que está acontecendo aqui? Ele está tendo um conflito. Qual o conflito que ele está tendo? O conflito com o ser que ele criou. Ele cria um ser para ser livre. Deus criou o ser humano para nós sermos livres. Para você poder ter liberdade de se mover no Espírito, se mover da sua forma, da sua maneira, em adoração a Ele. Para você poder viver. Porque se tem uma coisa que Deus ama é que você viva a vida que Ele te deu. Uma das coisas que Deus quer é que você viva essa vida. Mas infelizmente as pessoas trocam liberdade por libertinagem. Você está me entendendo? Algumas pessoas trocam a vida que Deus deu, a liberdade que Deus deu, por uma libertinagem. E querem fazer coisas que ofendem o próprio caráter de Deus. Por isso que não funciona. E Jesus está num dilema aqui. Ele está falando para discípulos. E ao redor dos seus discípulos, inclusive os seus discípulos, eram contaminados por uma doença chamada religiosidade. A religiosidade, ela se divide de várias formas, ela contagia. A religiosidade contagia.
Por quê? Porque nós achamos que Deus, Ele se agrada com formas, com maneiras. Bem, eu fui numa igreja e lá todo mundo adorava a Deus sentado. Então, a partir de hoje, na nossa igreja, todo mundo só adora a Deus sentado. Eu fui numa igreja, eu vou falar por mim, eu nasci numa igreja, onde os homens sentavam de um lado, as mulheres sentavam do outro. Eu era proibido de bater palma. Ai de mim se ficasse de pé e dava um glória a Deus. O diácono rapidamente vinha e falou assim: se aquiete, não faça isso, não sei o quê. Mas Deus se manifestava ali também. Mas aprenda uma coisa. Deus falou no passado, sim ou não? Deus falou no passado. Mas você não pode viver de passado. Se Deus falou ontem com você, Deus tem que falar hoje com você. Porque Deus não é Deus de passado, Deus é Deus de presente. Não estou descartando o que Deus falou no passado, mas estou dizendo que para Deus tem que continuar falando com você. Porque não interessa o que Deus falou, interessa o que Deus está falando para você. Se tem a ver com o que Ele está falando. Ou seja, na geração passada foi muito bom o que Deus fez, mas Deus tem uma outra palavra para essa geração. Deus quer outra coisa, uma outra atitude, uma outra visão. Deus quer uma outra postura. Foi muito bom o que Deus fez há 100 anos atrás, mas o que fez 100 anos atrás não funciona aqui. Amém, irmãos? Escute o que eu vou dizer, porque isso é muito importante. A sua fé é perecível. É como um alimento que você come. O seu lanche de ontem não vai te sustentar hoje. Por mais forte, nutritivo que foi ontem, hoje você terá fome de novo. Tudo que aconteceu na semana passada, os banquetes que você comeu ontem, não serve. Ontem eu comi uma feijoada da noite. Depois do segundo prato eu achei assim, vou morrer. Como é que eu durmo desse jeito? Falei assim, vou ficar pelo menos uma semana sem pôr nada na boca. Acordei hoje pela manhã, faminto. Parecendo, como diz os mineiros, com um trem dentro de mim. Você precisa entender que por mais que você coma ontem, hoje você terá. Deus é a mesma coisa. Por mais que Deus te dê ontem, hoje você terá fome dele de novo. Por mais que ele falou com você ontem, você precisa que ele fale de novo hoje. Por mais que ele te deu ontem, você vai precisar mais dele hoje. Por quê? Porque a sua fé de hoje é muito maior, os seus problemas de hoje são muito maiores do que os seus problemas de ontem. Pastor, prova para mim, você venceu ontem, mas você não sabe que você vai vencer hoje, então você precisa mais de Deus. Você venceu semana passada, mas você não sabe o que você vai enfrentar nessa semana, então você precisa mais de Deus nessa semana. Você tem que estar sempre vindo para a igreja assim, eu tenho fome de Deus, quero mais de Deus. Uma das coisas que Deus me ensinou ontem, e eu preciso passar isso para você. A religiosidade é um problema, e eu vou explicar. Na época de Jesus haviam 4 tipos de pessoas religiosas: os fariseus, saduceus, essênios, zelotes. Cada um representava uma potestade que hoje opera em nossas vidas. Os fariseus eram o grupo maior que tinha. Eles acreditavam em milagres, acreditavam em anjos, em revelações, acreditavam em tudo isso. Tinham uma forma perfeita de se apresentar a Deus, porém não tinham vida. Eu não quero que você venha para cá muito bem apresentado. Eu quero que esse poder que você está aprendendo hoje vá para a tua casa e manifeste lá na sua casa. Porque de que adianta você ter uma forma
um jeito correto de orar, de falar, de ler, de estudar, mas não manifesta nada. Os fariseus, eles tinham tudo isso, mas não tinham vida. Seus casamentos eram destruídos, sua família era completamente perturbada, eles eram sempre questionados por tudo, eles queriam dizer que sabiam muito, mas não colocavam nada em prática. Primeira coisa que você precisa entender da religiosidade, ela te dá uma forma, porém não te dá vida. Alguém está me ouvindo? Você tem cara de crente, jeito de crente, tem até trejeito de crente, mas não tem a vida que um crente deveria ter. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para mim. Não sei quantas pessoas também não querem isso, mas eu não quero isso para mim. Outro problema era os saduceus. Os saduceus eram muito ricos, eram os mais ricos. Eles eram tão ricos que eles podiam fazer o que eles quiserem. Eles construíam, desconstruíam, eles eram os mais formosos. Era uma elite acima. Eles não acreditavam em mover sobrenatural, não gostavam de muita coisa, não acreditavam em anjos, nem ressurreição, não acreditavam em nada disso. Estavam em Deus, mas era um Deus assim bem longe. Isso acontece ainda hoje. Eu sou pastor há 10 anos, ministrando como pastor. 20 anos de ministério eu tenho, desde obreiro até o pastorado. 20 anos trabalhando na casa do Senhor. E sabe o que eu mais vi? Pessoas pobres, miseráveis, vindo para a igreja, Deus abençoando. Deus abençoando, transformando. Mas sabe o que acontece? Logo, quando chega pobre, miserável, acredita em profecia, em revelação, vem para o monte, vem, abraça, chora. De repente começa a ter recebe um cartãozinho de residência, começa a ter um emprego, já não vive mais de aluguel, já tem uma casa, compra um carro, compra isso, compra aquilo, começa a fazer 2, 3 viagens para o Brasil ou para onde for. Sabe o que acontece? Vira um saduceu. Porque ele acha que não precisa mais de Deus. Hoje em dia existe essa classe, essa espiritualidade existe no nosso meio. Por mais que Deus te abençoe, você sempre irá precisar dele. Por mais que você tenha de Deus, você irá sempre depender dele. Os saduceus se tornaram aquela elite religiosa, de que eles acham que eles podiam comprar tudo. E que ninguém poderia falar nada deles, porque eles tinham. Hoje em dia nós estamos cheios de pessoas assim. Pessoas que acham porque Deus abençoou, deu dinheiro, e ele tem isso e aquilo, ele não precisa mais de uma pessoa menos o ensinando, orando por ele, cuidando dele. Eu quero que você aprenda uma coisa. Nós vamos falar sobre odres velhos, vinhos novos. Se você quer algo de Deus, aprenda a se desprender do seu passado e de tudo que você já aprendeu e aprenda sempre mais de Deus. Vinho novo não desce em pessoas que ainda têm mentalidades antigas. Deus abençoou os fariseus. Deus abençoou os saduceus. Se você não sabe, quando tem a festa das luzes, João capítulo 11, a festa das luzes, ou no capítulo 10, é justamente para comemorar uma vitória que eles tiveram sobre um grande exército grego. Eles se libertaram de um grande exército, dos exércitos de Alexandre o Grande. Os saduceus e os fariseus, eles são descendentes da igreja católica, tem os macabeus. Eles são descendentes dos macabeus. Os macabeus libertaram o povo judeu. Deus abençoou eles. Mas logo depois que eles foram abençoados, eles começaram a adorar a si mesmo. Quem está me ouvindo? Nunca adore a si mesmo. É muito fácil você começar a fazer as coisas para Deus e acabar adorando a si mesmo. É por isso que Jesus, quando está em João capítulo 10, ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu conheço as minhas ovelhas, e vós não são minhas ovelhas. Porque eles eram apenas religiosos.
Os essênios é um bando de eremitas que ficavam nas montanhas. Mas sabe o que eles eram? Eles eram um povo meio estranho. Eles eram místicos. E na igreja que eu tenho é um monte de gente mística. Mistura misticismo com cristianismo. Da mesma forma que adora Cristo, adora um gnomozinho, põe uma velhinha aqui, acende um incensozinho ali. Os essênios faziam a mesma coisa. Eles eram místicos. Eles se misturavam com tudo aquilo que era oculto. Eles achavam, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Deus está em todos os lugares, mas nem todos os lugares são de Deus. Alguém está me ouvindo? Diga amém. E os zelotes eram os patriotas. Força armada, defendia a pátria, queria achar no pau, queria bater em todo mundo, mas também não tinha nada de Deus. Patriotas. Diziam que Deus só poderia abençoar o seu povo. Que Deus só veio para os judeus. Gentios estão fora. E hoje em dia eu vejo um monte de gente assim. Deus só abençoa os assembleanos. Batista vai tudo para o inferno. Não. Deus só abençoa os das comunidades. Porque os tradicionais, não, aquilo lá não é crente. Ou o inverso. Eu não entro naquela igreja onde todo mundo salta, onde todo mundo pula, porque aquilo parece uma discoteca. Ah, eu não vou ali, eu não vou aqui. Você está parecendo os zelotes, achando que Deus só vai abençoar você. Escute uma coisa. Efésios capítulo 3, verso 10 diz que existe a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus significa que Ele age do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, aonde Ele quer, da forma que Ele quiser. Se na sua vida Ele te abençoa quadrado você será, Ele seja um abençoado quadrado. Mas saiba que Deus também age de todas as formas, de todas as maneiras. Ah, pastor, é de Deus cair, é de Deus levantar, é de Deus rodopiar. Não sei se é de Deus, se é Deus está fazendo, é para Deus, então faça. Ah, pastor, mas ali só adoram deitado no chão. Ah, o outro só adora pulando. Ah, o outro fica rodopiando. O outro vira estrelinha. Meu filho, não se preocupe com isso. Sabe por quê? Uma coisa que eu aprendi? Deixa eu dizer uma coisa muito séria. Às vezes você só precisa de uma palavra. E uma palavra toca no seu coração. Uma lágrima desce. Você é ativado. Você está feliz, você levanta e você está pronto para enfrentar todos os seus problemas. Às vezes você só precisa dobrar o seu joelho e orar ao Senhor. E você sente a glória do Senhor descendo. E você sente a glória do Senhor e você se levanta e pronto, você já está pronto. Outros só precisam cantar um hino. Outros só precisam estar congregando. E Deus já está abençoando. Mas existem uns que passam por tantas lutas. Mas tanta luta. Que ele não se conforma em dar 5 minutos para Deus. Há uns que vêm para a igreja, irmãos. E ele parece o João. Na minha terra tem o João do passo trocado. Na nossa época tinha, nos anos 80, havia os passinhos funk. Nunca fui bom nisso. Então, o grupinho, nos anos 80, eu sei que ninguém aqui fez isso. Nos anos 80, né? As pessoas dançavam, iam todo o grupo para um lado e tinha o João do passo trocado. Aí todo pra gente para lá, eu ia para cá. Aí na hora que eles vinham para cá, eu saía esbarrando toda a gente. Ninguém gostava. Ah, tira o Dudu, aqui ele não sabe dançar. Isso me irritava. E eu me esforçava. Mas não conseguia. E eles riam de mim, porque para eles era fácil, para mim era difícil. O bailinho começava às 6 da tarde, terminava à meia-noite, e eu ainda estava pegando o primeiro passo. E saía toda a gente embora, eu estava lá ainda. Como é que era? Mas sabe de uma coisa? Eles falavam de mim, mas escute o que eu vou te dizer.
Na igreja é a mesma coisa. Às vezes para você sentir a presença de Deus é fácil, mas para um não é assim tão fácil. E ele tem que chorar, ele tem que rodopiar, ele tem que pular, ele tem que bater o pé. Ele tem que fazer tudo isso, porque ele é assim que ele sente Deus. Então não julgue quem faz isso, só porque você não sabe a luta que essa pessoa está passando. Você não sabe o desespero que ele está para sentir Deus. Só Deus sabe o que ele precisa para sentir. Então se você quer pular, pule. Você quer dançar, dance. Você quer ficar sentado, fique. Você quer gritar, grite. Mas faça para Deus. Aleluia. Porque nós precisamos assim, pastor, mas você não acha que é um certo exagero? Você sabe o que ele está passando? Vai, tem alguém aqui que entende o que eu estou falando. Vai, pelo amor de Deus. Né? Já ouviu aquele, na nossa igreja, antigamente a gente tinha um termo dizendo assim, o irmão deu lugar. Eu queria tanto que você desse lugar hoje. O irmão deu lugar hoje, hein? Rapaz, isso é uma labareda. Sentiu tanto poder que saiu pulando, mas sentiu a glória do Senhor. Mas sabe o que nós precisamos entender? Nós temos que repreender nesse culto todo espírito de religiosidade. Por quê? Porque se você quer algo de Deus, você tem que lançar fora tudo aquilo que você acha que Deus não se encaixa. Não, vou colocar Deus dentro desse copo e só nesse copo ele fica. Impossível, ele é um oceano. Não é Deus que entra em você, é você que entra em Deus. Vou explicar de novo que você não está entendendo. Há uma diferença entre você ir ali, pegar esse copo e encher d'água, amém? Você está cheio, glória a Deus. Outra coisa é você pegar essa taça e jogar lá no meio do oceano. Aí não é a água que está dentro do copo, é o copo que está dentro da água. Não é Deus que tem que entrar em você, é você que tem que entrar em Deus. Você tem que estar com Ele. Você tem que fazer parte dEle. Não Ele fazer parte de você. Quando Ele está dizendo, bem, você já entendeu que nós vamos ter que repreender esse espírito? Vai, levante essa mão e diga assim, Senhor, eu estou repreendendo todo espírito de religiosidade na minha vida. Diga, eu não aceito nenhum espírito de religiosidade na minha vida. Porque ele terá que manifestar em poder. Quando você quebra a religiosidade na sua vida, primeira coisa que acontece, o mover sobrenatural flui facilmente. Olha o que Jesus está dizendo. Não se pode colocar um remendo novo em panos velhos. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Os odres eram um pedaço de couro que eles faziam tipo um chifre assim, que eles colocavam água. Devido à caminhada que eles faziam no deserto, aquilo ia secando. Se você colocasse vinho dentro de um odres desse, que andou muito pelo deserto, sabe o que acontece? Ele rompe. E o vinho você perde todo. Estou falando para a gente que está cansado de viver no deserto e andando para um lado para o outro. Quando é que Deus te tocou pela última vez? Pastor, quando eu aceitei a Cristo, Deus me tocou profundamente. E depois? Ficou só nisso? Eu tenho 20 anos de ministério. Todos os dias eu falo para Deus, quero ser renovado. Mas pastor, mas semana passada Deus tomou o pastor, que glória a Deus. Mas que glória, não interessa. Quero o dobro daquilo que Ele me deu ontem. Quero mais, preciso de mais, desejo mais. Preciso ser, agora Deus, eu te agradeço pelo que o Senhor fez ontem, mas quero mais hoje. Eu preciso saber quantas pessoas querem mais de Deus nesse culto. Quero saber quantas pessoas estão entendendo assim, não, tá bem, Senhor, o que o Senhor fez comigo ontem foi maravilhoso, mas dê-me mais de Ti. Me faça mergulhar nesse oceano do Espírito, me faz ser derramado nesse poder sobrenatural, porque eu preciso levar isso para minha casa. Já estou te sentindo, Senhor. Escute o que eu estou te dizendo. Se você está aqui, você precisa entender uma coisa. Deus tem muito para te dar, muito. O que Deus tem para te dar é muito, não é pouco não. Se tem uma coisa que Deus tem para te dar, é muito. Mas existe uma palavra muito séria entre transformar
e você apenas transitar. Transição e movimento. O que é uma transição? Vou ler para você. Qual é a diferença? Transição, situação entre um estado do velho para o novo. Mudar um modo de passagem de um estado de mudança. Quando falamos em transição, estamos falando de metamorfose. Agora, movimento é diferente. Movimento é simplesmente passar de um lugar para o outro, sem transformação. Há pessoas que são, vou falar da minha terra, é de São Paulo, vai para um lado, vai para o outro, vira para cá, muda de país, vai para o outro e continua sendo a mesma pessoa. O mesmo costume, a mesma tradição, o mesmo jeito, a mesma forma, as mesmas roupas, o mesmo costume, não muda nada. Ele é igual. O que ele é aqui, ele é aqui, aqui, aqui. Pastor, mas isso é algum mal? Sim. É mal quando Deus quer te mudar. Quando Deus quer te transformar, Ele não quer que você seja a mesma pessoa de ontem. Ele quer que você seja uma outra pessoa hoje. Quer que você transforme a sua mente. É uma mudança de mentalidade. Uma forma como você pensa aqui foi transformada aqui. Romanos capítulo 12, você sabe o que está escrito lá? Verso 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai o quê? A sua mente. E a primeira coisa que ele diz o quê? Não vos conformeis. Se você quer continuar do jeito que você está, problema teu, tudo bem, vem aqui, senta, você vai ouvir uma palavra todo domingo, tal, glória a Deus por isso. Mas eu não estou farto disso. Eu não aceito você vir numa igreja onde o Espírito Santo está se manifestando em poder e você continuar da mesma maneira. Eu não aceito você vir ouvir palavras que nós estamos te dando e você sair pelaquela porta e não mudar nada na sua vida. Você continuar fazendo as mesmas coisas erradas, falando mal das pessoas da mesma forma. Não aceito isso, sabe por quê? Porque eu estou orando para que Deus transforme a sua vida. Porque se Deus está nessa palavra, essa palavra tem vida para transformação. Então, se você está ouvindo essa palavra, primeira coisa que tem que acontecer dentro de você, tem que acontecer uma revolução. Você tem que não se conformar. Você tem que olhar para os seus erros e você não me conformo como eu sou. Eu tenho que ter uma mudança. Eu não aceito continuar da mesma maneira, da mesma forma. Eu não aceito mais cometer o mesmo erro hoje. Não aceito cometer o mesmo erro amanhã. Não aceito, faz 20 anos que eu cometo esse mesmo erro. Tem que haver um tempo que as coisas têm que mudar. E eu espero que seja essa manhã. Porque Deus me trouxe nessa manhã para dizer assim: transforme aquele lugar. Manifeste o meu poder. Transforme. Mas você precisa desejar isso. Uma coisa é você sair daqui. Vou para o norte. Aí você vai para o norte e entra em outra igreja. E o mesmo problema que você dava aqui, você começa a dar lá. A mesma dificuldade que você tinha aqui, você começa a ter lá. Deus não está nisso. Sabe por que Deus deixa você passar pelos esses mesmos problemas? É que Ele está te indicando aonde Ele quer uma transformação. Ele está dizendo: é aqui que eu quero que você mude. Pense agora no seu problema. Pense aonde você está tendo uma dificuldade que há tempos você vive lutando e não consegue. Pois é exatamente aí que Deus quer uma mudança. É nesse lugar que Deus quer dizer assim: eu sou Deus para transformar. Eu sou Deus para manifestar essa glória. Eu estou mostrando para você que é aqui que eu vou fazer uma grande transformação. É nesse momento que eu vou fazer mover as águas aí. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz que o Espírito Santo que está em ti te traz liberdade. O Evangelho de Cristo liberta. Ele não aprisiona. Repete comigo: o Evangelho de Cristo liberta. Se você se sente preso, você não conheceu o Evangelho de Cristo. Eu estava preso. Estava. Sabe como é que você se vê se você está preso? Quando você fica preocupado com o que as pessoas irão falar de você. Sempre quis ter um cavanhaquinho.
Sempre. É horrível, mas é meu. Sempre. Mas eu tinha um medo do que as pessoas iriam falar. Imagina. Assembleando onde o cabelo tem que ser bem cortadinho, nada na cara. Aí você deixa. Você fala assim, o que o meu tio, que é pastor há 40 anos, vai dizer? O que as pessoas vão falar de mim? Escute, enquanto você ficar preocupado com o que as pessoas irão pensar ou falar de você, você não está preparado para receber algo de Deus. Enquanto você ficar preocupado com a sua reputação, você não está pronto para receber algo de Deus. Porque Deus está prestes para te colocar numa situação em que você terá que perder a sua reputação. Jesus não se importava com o que as pessoas falavam, ele simplesmente executava o que Deus queria que ele fizesse. Quando o reino de Deus chega na sua vida, você tem que dar lugar para ele. Porque se você não der lugar para o reino de Deus vai embora e habita em outra pessoa. E você só fica com uma religiosidade. E nessa manhã eu estou aqui para proclamar libertação nesse lugar. Você tem que decretar: eu quero ser livre em Cristo Jesus. Eu quero sentir essa liberdade no Espírito. Eu quero ter liberdade para falar, para sentir, para falar. Eu quero sentir Deus em todo momento. Sabe uma das coisas que mais me revoltava em Deus? Eu estava assim, Deus, sabe uma coisa eu não me importo de não ter dinheiro. Eu não me importo do Senhor, das pessoas me apunhalarem pelas costas. Eu não me importo das pessoas me abandonarem. Eu não me importo. Na verdade, eu nem me importo de não ter nada. Não me importo de usar roupas baratas, ganhadas, não importa nada disso. Mas uma coisa me importa, Senhor: não te sentir. Se tem uma coisa que eu me importo, é com a tua presença. Você pode ficar sem dinheiro, você pode ficar sem pessoas do seu lado, você pode morar até na rua, mas quando você tem Deus, você pode ir para debaixo da ponte. Deus vai debaixo da ponte com você. Ele entra dentro de uma cova com você, mas diz: olha, eu estou aqui contigo. Você vai levantar daqui, porque eu sou teu Deus. E vou mostrar para você que eu sou poderoso para levantar qualquer pessoa. Eu não me importo de não ter muitas coisas materiais. Agora, uma coisa eu me importo com o silêncio de Deus. Você pensa que é fácil? Deus traz as pessoas, eu toco nas pessoas, Deus mostra o íntimo, eu começo a falar com elas, e falo tudo, e sai, e Deus mostra. Tem gente aqui, os profetas, Deus sabe muito bem o que eu estou falando. Deus te usa, aí depois Deus resolve o problema de toda essa gente. Aí você vai para a oração: Senhor, e agora comigo? Aí fecha os céus. Quantos sabem o que eu estou dizendo? Quantos sabem o que eu estou dizendo? Deus te usa, você fala, você tem palavra, você dá ânimo, você levanta um monte de gente, as pessoas resolvem todos os seus problemas, mensagem chega: eu agradeço a Deus pela sua vida, porque Deus te usou, que não sei o quê. Aí você desliga o telefone e: Senhor, e comigo? E o céu resolve se fechar. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus quer que você suba um nível. Sabe por quê? A forma como Deus falava com você ontem é diferente da forma que Ele vai falar hoje. Ele quer que você se transforme. Ele quer que você suba um nível. Eu preciso de pessoas que querem subir o nível nessa manhã. Pessoas que querem: não, Deus, eu quero mais de Ti, eu preciso mais de Ti. Salmo 42 diz assim: como a corça suspira pelas águas, assim é dessa maneira eu tenho fome e sede de Deus. Eu quero Deus, eu quero sentir essa glória. Não, eu me importo sim de passar um dia, acabar um dia, e sem a tua presença não dá. Eu quero mais de Ti, Senhor. Porque quem já bebeu das águas do Espírito sabe que elas são doces. Quem já bebeu das águas do Espírito sabe o que eu estou falando. Deus só... Eu me revoltei e falei assim: Senhor, chega de amostras grátis. Eu quero por completo. O que é que eu preciso fazer, Senhor? Eu faço. Sabe o que Deus falou para mim? Morra. Eu quero que você morra nessa manhã. Eu quero que você morra hoje. Quero que você morra. Porque quando você morrer para si mesmo, você vai se encontrar com Deus. Todas as vezes que você vir na presença de Deus buscando coisas para si mesmo,
Você está simplesmente vivendo na carne. Mas quando você fala, eu estou morrendo para mim, Senhor. Eu estava orando e falei assim, Deus, o que eu devo fazer? Deus falou assim, eu quero que você morra. O Senhor quer que eu morra? Mas o que eu fiz para o Senhor? E os 20 anos de igreja, e o evangelismo nas favelas, na penitenciária, e as curas, e os milagres, e o Senhor quer que eu morra? Sim, morra. Seu nome está muito grande. As pessoas estão lembrando mais de você do que de mim. Quero que você morra. Não é que eu não quero que você morra na carne. Alguém está me entendendo essa linguagem, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu quero que você morra para si mesmo. Quero que você pare de ser o centro da sua vida e Deus passe a ser o centro. Porque quando Deus começa a ser o centro da sua vida, Ele começa a colocar tudo na sua vida em ordem. Sabe por que a maioria das pessoas não gostam de colocar Deus no centro na vida? Porque sabem que Deus vai mexer tudo. Sabe que Deus vai mexer. E sabe que Deus vai começar a mexer aonde dói. Sabe que Deus vai começar a fazer uma faxina. Eu estava falando para uma irmã, irmã, você não sabe o que está acontecendo na sua vida. Não, pastor, eu não sei. Deus está fazendo uma faxina na sua vida. Sério, como é que você faz uma faxina, minha filha? Não sei. Eu começo a varrer. A varrer é só isso? Sim, eu varro aqui, eu varro aqui. Eu falo assim, nossa, então sua casa vive suja. Porque quando você faz uma faxina, primeira coisa que você faz, você põe tudo para cima. Tudo para cima, vira tudo. Eu chego lá na tua casa e começo a jogar água e a varrer, as coisas tudo, sofá para cima das cadeiras, cadeiras no sofá, uma coisa louca, tudo para cima assim. Quem chega naquele momento fala, meu Deus, que confusão é essa? E você diga, não, pode ficar tranquilo que está tudo no controle, eu estou arrumando. Deus está dizendo a mesma coisa. Deus está fazendo uma faxina na sua vida. Deus está pondo tudo para cima, virando tudo do avesso, fazendo uma linguagem de crente, um reboliço. Mas Ele está colocando em ordem. Por quê? Porque Ele está doido para derramar um vinho novo em você. Ele está doido para derramar esse vinho novo na sua vida. Mas enquanto o odre estiver velho, ele está arrumando. Ele está tirando, vai assim, vão jogar fora. Porque na hora que o meu vinho descer, aleluia. Seca na lababassúrias. Vamos, se desprenda da religiosidade. Se desprenda do tradicionalismo. Se desprenda, diga, Senhor, eu quero ser liberto hoje. Me liberta nessa manhã, Senhor. Me deixa sentir essa glória. Me deixa ver o seu mover sobrenatural nessa igreja. Sim, eu quero mais de ti, eu quero mergulhar nessas águas. Lamama súbia. Diz que quando o Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos, eles estavam como bêbados, como ébrios, de um lado para o outro, caindo, rolando. Imagina você num culto desse. Isso não é de Deus, não. Não é de Deus. Não, filho. Quando o Espírito Santo desce, a primeira coisa que acontece na sua vida, você perde o controle. Eu estou te dando uma ordem, eu estou te fazendo um pedido. Perca o controle da sua vida. Deixa Deus controlá-la. Porque você viu que toda vez que você tenta fazer com as suas mãos, as coisas não dá. Vamos rasgar esses odres velhos. Vamos assim, não, Senhor, não quero nada disso não. Quero algo novo. Quantos aqui já receberam coisas novas? Qual é a sensação quando você recebe uma roupa nova, uma coisa nova? Quantos aqui gostam de receber prendas? 1, 2, 3, 4, o resto é tudo rico, né? Qual é a sensação quando você recebe prendas? Primeiro você se sente valorizado. Segundo você se sente especial. Não, primeiro você se sente especial, depois você se sente valorizado. Quando você veste algo novo, quando você é presenteado com coisa nova, repare que até o seu dia muda. Sim ou não? Está rindo porque é verdade, não é? É ou não é verdade? Quando você recebe coisas novas, você se renova. Você se sente bem. Mesma coisa, você quer ver uma pessoa religiosa,
é quando ela fica falando só dos avivamentos de 1900 e bolinhas e tiriricas. Repare que toda pessoa religiosa é amarga, triste. Ela fala de Deus, mas fala com feridas. Ela fala de Deus, ela está falando de Deus, mas ela está falando de um Deus mau. Não, Deus não quer a igreja cheia. Onde tiver 2 ou 3, Ele está ali. Mentira, você está doido para ter a igreja lotada. Não, Deus não se importa de me abençoar, não. Ele me levando para o céu está bom. Sabe o que eu estou cheio aqui nesse lugar, aqui nessa igreja, exatamente nesse lugar, sabe o que eu mais tenho aqui? Ladrões da cruz. Recebe aí, porque essa é forte. O ladrão da cruz foi salvo ou não? Eu acho que metade não acredita nisso não. O ladrão da cruz foi salvo ou não? Para muitas pessoas, a cruz é o final. Cheguei até a cruz, fui salvo, glória a Deus, não faço mais nada. Faço mais nada. Escute o que eu vou te dizer, porque isso é uma revelação do Espírito. A cruz não é o fim, é o início da sua trajetória. A cruz não é o final, é o começo. O ladrão da cruz foi salvo, glória a Deus por isso. Mas o que ele fez para o reino? Nada! Ele não evangelizou ninguém, ele não testemunhou para ninguém o que Deus fez, não falou nem para os familiares, não fez nada, só foi salvo. E hoje eu estou farto de crentes ladrões da cruz aqui sentados, só está satisfeito com a salvação e não vai salvar mais ninguém. E as pessoas na sua igreja, lá na sua vila, no seu bairro, na sua escola, vai tudo para o inferno, porque você é um ladrão da cruz. Só vou salvo, o resto vai tudo para o inferno, não quero nem saber, deixa eu ir para o céu, o resto vai morrer tudo. Você não pode estar se conformando só com a cruz não serve só para você não, porque repare o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, eles acreditaram na cruz, mas revolucionaram uma geração. Eu quero saber quem é que está disposto a receber vinho novo, quem é que está pronto para dizer assim, eu quero revolucionar onde eu vou, eu quero sentir Deus na minha vida, eu vou para o céu, mas vou levar um monte comigo. Eu vou para o céu, mas não tem problema não. Cada dia que eu passar aqui, minha voz vai bradar dentro da cabeça de alguém. Onde eu tiver, alguém vai sentir a glória do Senhor. Porque onde eu ando, eu sou um catalisador da bênção de Deus. Onde eu chego, eu atraio a presença dEle. As pessoas olham para mim e falam assim, eu quero ser igual a você. Quero ser igual a você. Quero ser igual a você. Olha, se é para ser crente, quero ser crente igual a você. Olha, quer saber uma coisa? Se é para ser crente, é igual a você. Igual a você. Igual a você. Ninguém quer receber essa palavra, mas tudo bem. É igual a você. É igual a você. Sabe por quê? Porque eu vejo Deus na sua vida. Quando você chega perto de mim, eu sinto Deus. Se é para ser crente, quero ser igual a você. O que é que você tem de especial? O que é que você tem de tão especial? O que é que você tem que Deus gosta tanto de você? Para você colocar lá no seu Facebook, que culpa tenho eu se Deus foi com a minha cara? Essa é minha, viu? Vou colocar hoje, eu não tento... Já vou postar já. Mas que culpa tenho eu se Deus foi com a minha cara? Que culpa tem você se Deus gostou de você? Ai, pelo amor de Deus, gente. Agora, se você quer mesmo mais de Deus, querem mesmo mais de Deus, jogue fora o odres velho. Mude a sua mente agora. Não, o que você aprendeu foi bom, mas você viu para lá, agora não serve para nada aqui. Fiz 4 cursos teológicos. 4 cursos teológicos. Me servem em algumas coisas. Na hora do problema não serve para nada.
Porque na hora que eu estou olhando para as contas, e você olha para o que cai no gasofilácio, você tem que ter fé. Você não tem que ter teologia. Quando você vai comprar as coisas e você olha quem está na plateia, você vê que são a maioria das pessoas necessitadas, carentes, você fala, eu preciso ter fé. Muita fé. Uma fé que move o sobrenatural. Quando você chega na tua casa, você vai precisar de vinho novo ali dentro, minha filha. Quando você olhar para a sua família, para os seus filhos, você vai olhar assim, eu tenho que te dar algo novo de Deus. Checa lá, fique de pé que eu estou sentindo que nesse momento está acontecendo algo.